Amados irmãos, um santo e abençoado dia a todos. Agradeçamos a Deus o dom das nossas vidas e alimentemos o nosso espiritual com o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. Conforme o vídeo que acabamos de assistir, sobre a continuação da explicação da parábola do semeador, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, Jesus exorta todos aqueles que se recusam a viver as mensagens do seu evangelho ensinado, porque o sofrimento e a morte, na maioria das vezes, e aparentemente, torna-se uma decepção ou um fracasso para muitos. Foi esse mesmo sentimento que ocupou os corações dos seus primeiros discípulos, quando ele foi traído, sofrido, morto e sepultado. Eles esqueceram de que ele havia dito que ressuscitaria no terceiro dia, subiria para o Pai e mandaria o Espírito Santo e ficaria conosco até o fim dos tempos. Eles esqueceram disso, por isso estavam cheios de medos. Caríssimos, as parábolas de Jesus é a maneira encontrada por ele para melhor ensinar a um povo tão sofrido, injustiçado e explorado, que os seus corações pareciam nem acolher, muito menos entender as coisas de Deus. As parábolas ajudaram e continuam nos ajudando e nos transformando em pessoas melhores, mais entendidas da palavra. Por isso, no versículo 16 deste evangelho, Jesus declara: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Ditosos sejam os vossos ouvidos, porque ouvem. Quer dizer, aqueles primeiros discípulos tiveram a graça de conhecer pessoalmente o Salvador, de ouvir os seus ensinamentos, de viver com ele, caminhar com ele, receber os mesmos poderes. Mas todos nós também, cristãos e não cristãos, temos a mesma graça de ver, de ouvir, de aprender e realizar muitas coisas de Deus. Acontece e, porém, estamos quase sempre ocupados, cheios de outros compromissos e nem percebemos que nos distanciamos com isso cada vez mais do seu barco. Vamos ficando na beira do rio. Possamos atentar para as coisas do alto e, com tantos acontecimentos dolorosos que estamos experimentando, e que muito bem tem nos chamado a atenção para sermos atraídos, mudados, convertidos e viver conforme dita o Evangelho de Jesus. Mas muitas pessoas continuam na beira do rio, querendo alegria, bebendo, dançando, comendo, vivendo nas orgias, enfim. Tal como nos tempos de Jesus, o nosso povo continua assim, a murmurar contra Deus, escolhendo muitos tipos de escravidões do que enfrentar corajosamente as dificuldades desta vida, para depois viver eternamente no reino de Deus. Possamos, nos momentos de provações dolorosas, lembrar que todo o processo da salvação e libertação é sempre doloroso e jamais pensar que Deus nos abandonou. Peçamos ao Espírito Santo forças suficientes para tornar nossos corações férteis e gerar muitos frutos para o Senhor da Messe e em prol da vida neste mundo. Amém. Um grande abraço da amiga Delci.